Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O prota prepara um soco e o cara observa, comentando: "É de fato um dos lordes do reino humano, interessante. A coragem dele é bem grande." O de cabelos verdes diz: "Tentando quebrar a barreira yin luminosa de 4 formas apenas com força bruta? Ele realmente tem uma boa imaginação." Outro exclama: "Parem-no depressa! O que vocês estão fazendo?" Ao ouvir isso, o cara fica pensativo. Pelo menos é nosso da Ozis. O que há para temer ao encontrarmos um lorde do reino humano? Além disso, a barreira yin luminosa não pode ser quebrada com força bruta para começar. E o prota exclama: "Força das 9 estrelas!" e dá um soco na barreira, quebrando-a. O cara, vendo isso, exclama: "Mas o quê? Como diabos isso é possível?" E berra: "Parem-no!" indo em direção ao prota, que vai com tudo contra a formação. O cara berra: "Não o deixem escapar!" O prota olha para trás e sorri, sumindo na frente deles. O cabelo verde diz, com grande técnica de movimento: "O que diabos esse cara está fazendo?" Depois de quebrar a barreira yin luminosa de 4 formas, ele simplesmente foi embora sem sequer tocar no encantamento da maldição de sangue? Mas então, o cabelo verde exclama e olha para cima. Raios começam a aparecer acima da formação, e o outro exclama: "Nada bom! A barreira foi quebrada, e o encantamento da maldição de sangue é muito frágil. Temos que parar essa tribulação celestial." O raio começa a acertar o encantamento, e o encantamento quebra. Então, o cara diz: "Droga, apressem-se e protejam as outras 3 piscinas de sangue." O de cabelo verde diz: "Mas não sabemos para qual piscina de sangue ele está indo. Vamos nos dividir. Você vai para a piscina do norte. Os outros podem ir para a do oeste." Eles dizem: "Certo", sumindo. E a guria exclama: "No Tolkien, mano morrer. Você já está chegando? Esse cara já destruiu uma barreira da maldição de sangue e um encantamento da maldição de sangue." No Tolkien, ele responde: me dê um pouco mais de tempo." E ela responde: "Mas se o mano morrer não chegar aqui, essa criança vai escapar." Ele diz: "Escapar não é tão fácil." Aí, na piscina de sangue do oeste da 7ª cidade mortal, um cara aparece dizendo: "Eu fui o primeiro a chegar aqui. Se eu puder interceptar aquele lorde do reino humano, temo que será uma grande conquista. Eu sou realmente sortudo." O prota aparece atrás do cara e diz: "Não, ao contrário, você é bem azarado." O cara exclama, se suando todo de medo. E o prota acerta uma palma no meio do peito dele, matando-o e jogando na piscina de sangue. O prota fica à frente da barreira e pensa: "Destruir esse encantamento não é realmente difícil, mas eu posso usar essa oportunidade para guardar um pouco de árvores para coelhos. Contanto que um lorde do reino realize a grande técnica de movimento pelo espaço, então definitivamente haverá uma forte flutuação espacial. Eu posso usar isso para capturar a posição dele e tirar vantagem disso antes que ele apareça." O prota percebe uma flutuação espacial e exclama. O cara aparece e se assusta ao ver o prota, que imediatamente desfere um soco na cara dele, o matando instantaneamente. Outras flutuações de teletransporte surgem, e o prota aproveita, acertando-os igualmente assim que chegam. Ele percebe 2 flutuações mais fortes e pensa, exclamando: "Aqueles 2 lordes de grande reino vieram." Ele ativa a tribulação e foge rapidamente. Os caras aparecem, e o de cabelo verde diz: "Depressa! Use sua pedra captadora de trovões para levar a tribulação do trovão para longe." "Eu vou atrás da criança, arme o captador de trovão." O outro responde: "Ei, não me faça fazer essas coisas entediantes. Por que você não pede a outra pessoa?" Ele se vira para o outro cara e pergunta: "Espera aí, por que só tem um de vocês aqui?" O cara exclama e aponta para baixo, dizendo: "Eles foram todos mortos." O outro solta um barulho de desgosto, joga a pedra captadora de trovão e some dizendo: "Vá dispersar a tribulação do trovão." O cara impotente diz: "Lorde de grande reino, eu não sei como usar essa pedra captadora de trovão." Ele olha para cima e um raio extremamente grande aparece, seguido por um berro que ecoa. O cara observa a matriz sendo quebrada pelos raios,
e faz um barulho de desgosto, dizendo: esquece, o encantamento pode ser lançado novamente, mas temos que fazer essa criança pagar. Ele some. Chegando à piscina no lado norte, olha para o cara e diz: aquela criança não está aqui ainda. Deve ter ido para o oeste da cidade. Vamos atrás dele. E o de cabelo verde diz: não vá, ele virá para cá cedo ou tarde, porque o alvo dele é destruir o encantamento da maldição de sangue acima da piscina de sangue. Podemos guardar o tronco para esperar o coelho e mirar e atacá-lo. Acho que ele também tirou vantagem de quando outros lordes do reino usaram a grande técnica de movimento e os ataques de esgueirar. O outro faz um barulho de desgosto e diz: é só um lorde de reino, porque temos que usar tal plano. O de cabelo verde diz: ele realmente é um lorde de reino comum? O cara fica sem resposta e pensa: apenas usando a força bruta, ele destruiu a barreira Yin ilusória de 4 formas. Mesmo o Mazan e eu não conseguimos fazer isso. E o de cabelo verde diz: ele ousou abrir o caminho para as 7 cidades mortais extintas sozinho. Naturalmente, ele tem seu próprio segredo. Temo que deveríamos ser cautelosos. Ele percebe a outra formação explodindo e diz: ele já destruiu o encantamento da maldição de sangue do leste, ele virá logo. Percebe um teletransporte e utiliza um poder verde na ponta do dedo dizendo: ele está vindo. Uma jaula verde aparece, mas nada se teletransporta para dentro, e o cara diz: ele escapou! Mas o prota aparece atrás dele, dizendo: vocês estavam me esperando? E o outro sorri, dizendo: e eu pensando que você tinha fugido. E o prota sorri de volta com um olhar sombrio, dizendo: por que eu tentaria fugir? Se você está diante de um oponente forte e não sabe quando recuar, de fato está pedindo para morrer. Mas se meu oponente é alguém que sequer vale a pena mencionar... E o cara corta a fala do prota, exclamando: mate-o! E parte com tudo para cima. Ele transforma suas mãos em garras vermelhas e persegue o prota, enquanto o outro diz: não tente fugir, atirando um poder verde que circula em volta dos dois. O cara agarra os 2 braços do prota e exclama sorrindo: eu vou te rasgar em pedaços. E pensa: só com minhas mãos, mesmo armas divinas de primeiro nível podem ser facilmente rasgadas. Anteriormente, a arma tesouro da Aliança Humana foi rasgada com minhas mãos nuas. O prota olha para ele, pensativo, e diz: você tem uma quantidade de força bem decente, mas ainda está muito longe de ser capaz de me rasgar em pedaços. Ao ouvir isso, o cara exclama e berra por outro atrás dele: Mazan, faça depressa! E pensa: eu usei toda a minha força, mas o corpo dessa criança está intacto. É quase como se o corpo dele não pudesse ser rasgado, e a força dele está acima da minha também. O de cabelos verdes pensa: apesar de eu não ser um Daozi, eu tenho a habilidade de usar o Dao divino da verdade, que é muito mais forte do que o do Chen Feng do universo da grande expansão. Agora, eu deveria encontrar onde está localizada a fraqueza desse lorde de reino humano. Ele observa o prota e pensa: meu parceiro tem 2 pontos fracos, e é um beco sem saída. Esse lorde de reino humano não tem nenhum ponto fraco? Completamente abismado, ele diz: este corpo é o corpo divino sem vazamentos? E pensa: depois que um Deus verdadeiro carrega a centelha divina, a própria centelha pode purificar o corpo a uma condição perfeita. Não há um único vazamento de energia vital. O motivo por trás da expectativa de vida indefinida de um Deus verdadeiro é por causa do corpo divino sem vazamentos. Eu vi, na verdade, o corpo que apenas deuses verdadeiros podem obter, em um lorde de reino. Que porra está acontecendo? E o outro exclama: vamos, use seu quebrador de dedos para encontrar o ponto fraco dele. E o de cabelo verde exclama: essa criança não tem um único ponto fraco. Como você quer que eu ataque? Ele, fazendo muita força, exclama: por que você está hesitando? Se isso continuar, eu irei. Então ele diz: entendido, e aponta o dedo, atacando. O ataque acerta na cabeça do prota, que olha para o cara sombriamente e diz: você está satisfeito? Então, o prota consegue se soltar, agarrando o braço do cara, que exclama. Em seguida, o prota vira o corpo dele ao contrário e diz: agora é a minha vez.
colocando o pé nas costas dele, enquanto ele fica com os olhos vermelhos pensando: estou acabado. Uma quantidade de força tão aterrorizante, se eu não puder encontrar uma forma de me libertar, serei eu a ser rasgado em pedaços. O braço dele começa a fazer barulho, e então o prota rasga, deixando o cara sem braços. E o outro diz: vamos! Então, os dois somem e o prota diz: eles fugiram tão rápido? Os lordes de grandes reinos do clã dos santos, era só isso que eles eram capazes? O prota acaba com a última formação, pensando. Os 4 encantamentos da maldição de sangue finalmente foram destruídos. E ele diz, enquanto algo aparece atrás dele: apesar da maldição de sangue ter sido quebrada, tantos humanos foram mortos e feridos. Temo que esta cidade não será capaz de retornar à sua prosperidade anterior. Um ser extremamente grande aparece com o cara em cima do nariz. Ele olha sombriamente para o prota, que devolve o olhar, pensando. É morrer. O cara diz: o primeiro dos daus e dos 10 daus e do universo da expansão. Luz. Em nós encontramos novamente, apesar de você ter a cultivação de um lorde de reino. Aos meus olhos, você ainda não passa de uma formiga. Um círculo amarelo rodeia o local, e outro cara diz: o que está acontecendo? Outro responde: que pressão forte é essa? Outro ainda diz: meu corpo não me obedece. E o prota, recebendo o poder, diz: ó. Ele observa o prota pensativo, e a guria chega pulando nos braços do cara, dizendo: mano, morrer, eu esperei tanto a sua chegada. Ele responde: mas eu cheguei bem na hora. O prota observa pensativo e o cara diz: 3 anos atrás, quando eu encontrei você e os Daoses pela primeira vez, vocês estavam apenas num reino da extremidade divina. Agora você é um lorde do reino. Que método forçoso de aumentar sua cultivação. O santo do reino do refinamento divino está tentando ajeitar vocês? E o prota diz: se eu estou ajeitado ou não, por que você não olha direito antes de falar? E ele diz: eu não quero lutar com você. Afinal, se eu puder controlar o primeiro Daosi, e que também pode controlar o universo da grande expansão, será bem vantajoso para nossas forças. Um Daosi que ainda está vivo é muito mais útil do que um morto. Ele aponta para o prota e diz: você pode. E sorrindo que nem um louco continua: se ajoelhar, renda-se a mim. Como o meu subordinado, eu posso poupar sua vida. Mesmo depois que esse domínio for destruído, eu te levarei para o domínio santo. Eu vou deixar você ver fortunas que sequer consegue imaginar. O prota ri e com um olhar sério diz: por que eu deveria me render a você? Ele ri e diz: o que você acha? A 7ª cidade mortal absoluta é um lugar onde mesmo os venerados celestiais humanos não ousam pisar. Ainda assim você veio aqui. Então como você vai sair? É por isso que se render a mim não traz apenas benefícios, mas também é sua única forma de sair deste lugar. Um cara se destaca. Ele é o venerado celestial diabo. Ele aponta o dedo para o prota e solta um poder vermelho que acerta o peito do prota. Este, abaixando a cabeça, cumprimenta o outro e diz: Vossa Alteza Daosi, eu já marquei essa pessoa, e será difícil para ela voar. E Morri diz: agora, você não pode sair deste lugar. Mesmo que tente escapar, você será capturado. A única coisa que você pode fazer agora é se render a mim. O prota, cerrando os dentes com olhos vermelhos, um poder extremamente forte recai, e os outros que estavam fugindo exclamam. E o cara, utilizando um poder, exclama: grande técnica de dominação. De forma extremamente impressionante, ele aponta o dedo para baixo, em direção ao prota, mas coloca a mão na cabeça, pensando: ele não foi afetado pela grande técnica de dominação? Impossível! A grande técnica governante está entre as 30 melhores nos 3.000 daos divinos. Quando você pratica ao extremo, cada palavra sua vira lei, e você pode fazer com que todos os pensamentos e ações dos seres vivos obedeçam sem usar suas mãos, fazendo todos os seres vivos se renderem. Porém, uma condição para cultivar a grande técnica da dominação é que a própria alma da pessoa deve alcançar a alma dourada da guerra, e ao mesmo tempo, é necessário compreender o selo gravado da alma do imperador.
Alcançar essa condição significa que sua alma é forte o suficiente agora. Ele pega um token estrondoso e pensa: primeiro, eu achei que poderia simplesmente ter alguma vantagem natural na alma. Então, o efeito não é tão óbvio, mas será diferente com a ordem estrondosa. E ele utiliza o token, exclamando: Luo Zheng, renda-se a mim. A fala ecoa pelo domínio, e um cara diz: Luo Zheng. Ele voltou. Outro diz: quer dizer que os daoses agora... O domínio talvez seja salvo. O cara com a expressão feroz pensa: a ordem estrondosa do universo da grande expansão apenas aumenta minha voz, alcançando todo o domínio. Também pode ir direto para o coração e se infiltrar na mente do oponente com as leis da causalidade. Isso tem um efeito bônus na minha grande técnica da dominação, com um efeito mais forte do que o usual. Talvez você se renda a mim agora. O prota limpa a orelha, e o cara, completamente chocado, pensa: impossível. Ele ainda não foi afetado por mim. O prota pensa: na verdade, eu já cultivei o selo gravador da alma do imperador há muito tempo, que é a condição para usar a grande técnica da dominação. Mas, por eu querer aprender mais sobre o Dao divino, eu não fui muito longe para aprender essa técnica. E ele diz, tentando se impor: tentar me fazer render a você com tão pouco poder espiritual? Você é muito estúpido. Agora é a minha vez. Vocês são apenas um trivial clã de santos, não pode sequer ficar de pé apropriadamente. Linhagem impura, ainda assim sonha em me fazer me render a você? O prota ri, dizendo: Mo ri, você sequer sabe o seu lugar. A guria pensa: a alma desse cara não está abaixo da alma do humano. Como isso é possível? E o cara se assusta, dizendo: alma dourada da guerra, selo gravado da alma do imperador. E o prota continua: na terra da alma ancestral do clã do selo da alma, há um total de 130 pessoas que completaram o selo gravado da alma do imperador. Como o primeiro dos Daos e do clã dos santos, Morri entra entre as 130 pessoas. Seu nível é apenas 80, e eu estou em primeiro. E o cara sombriamente diz: bobagem, você não tem provas. E o prota exclama: não diga que você é meramente do clã dos santos. É uma farsa. Além disso, mesmo que fosse o verdadeiro clã dos santos, como você pode fazer eu me render? Onde estão suas qualificações? Ecoa pelo domínio, e um cara boquiaberto diz: não somos a raça mais perfeita do domínio sagrado? Por que seríamos uma farsa? E outro cara diz: isso mesmo, isso é totalmente sem sentido. Um velho sombriamente diz: como ele sabe que somos uma raça de santos falsa? Isso vai afetar a moral dos artistas marciais do nosso clã santo. E ele pensa: além disso, nosso primeiro Daozi Morri está apenas no nível 80 da terra da alma ancestral divina. E o cara, completamente assustado, pensa: como isso é possível? O selo gravado da alma do imperador que ele cultivou na terra da alma ancestral divina está no primeiro nível. Ele, completamente enraivecido, diz: você está dizendo que está em primeiro lugar? Pare de cuspir mentiras. E o prota, utilizando o token, diz: o que está à sua frente é chamado de Lu Liang nas terras da alma ancestral. E a pessoa atrás de você é chamada Zhuo Lin. Dessa vez, eu estou em primeiro lugar. Irmão Hua em terceiro. Irmão Shen Feng no 15º. Então, você desceu mais 3 níveis. Tenho certeza que depois de um tempo, você será expulso dos 100 melhores. Eu sei que você é culpado. Vocês, falsos santos, também estão em risco de serem aniquilados. No dia em que o clã dos fantasmas celestiais e os 1000 venerados celestiais estiverem determinados a destruir seu universo da grande extremidade, você pode apenas lutar muito, esperando se espremer até meu universo da grande expansão como um cão de luto persistente e ofegante. Ele aponta para o prota, exclamando: você está falando tolices. E o prota, com um olhar zombeteiro, pensa: isso mesmo, estou apenas falando tolices. Como um domínio ordinário poderia ser capaz de ocupar tantos venerados celestiais? Artistas marciais ordinários não saberiam. Mas apenas baixando a moral do clã dos santos, eu posso aumentar a moral da aliança humana. E ele, utilizando o token novamente, exclama: seus bárbaros que sequer estão no caminho certo, procuram vantagens e evitam desvantagens.
e até ousam invadir meu universo da grande expansão. Seu clã dos santos é uma força do mal que causa aflição em todo o lugar. E também feriram trilhões de criaturas vivas. Eu, Luo Zheng, que herdei a grande fortuna do Dao Celestial, sou o único de uma geração. Eu liderarei a raça humana sozinho e cortarei seu fantasma Yama. Não importa onde você esteja neste domínio, eu não desistirei. Me chame abaixo dos céus, entre o domínio, incontáveis seres erguem-se para resistir ao inimigo estrangeiro. E um cara diz: bom, como esperado de Luo Zheng, que é o talento da primeira classe, quem diria que a primeira coisa que ele faria quando voltasse seria declarar guerra para representar a raça humana? Outro, apertando o punho, diz: apesar de não ser um mortal, minha vida não é ordinária. Essa raça sagrada realmente é uma raça bárbara, apesar de serem poderosos. Eu quero mudar minha vida, meu coração e meus pensamentos positivos. Todos levantam a mão para o alto, exclamando-se em uníssono: resistam às forças estrangeiras, aniquilem a falsa raça santa. A cena muda para o grande templo do clã celestial e alguém diz: Luo Zheng, seu pirralho, nada mal. Um demônio olha para o alto e diz: no passado meus demônios queriam te eliminar, mas eu não esperava unir forças com você hoje para lutar contra o inimigo. Os bárbaros não são o suficiente para me parar. Espere só até eu suavizar a rebelião do clã dos demônios da noite e então ir te encontrar. Utilizando um token berrante, o velho do clã celestial exclama: meu clã celestial herdou a ordem secreta do Senhor do Universo da Grande Expansão, para apoiar Luo Zheng a defender contra os bárbaros. Agora que Luo Zheng retornou, eu estou aqui para declarar guerra. Outro velho diz: meu clã Xuan Yuan ajudará. E outro diz: meus 10.000 santos de Buda também. E a guria diz: minha aliança humana ajudará. E alguém exclama: certamente ainda lutaremos contra os inimigos estrangeiros e aniquilaremos os falsos santos. A cena muda para um alto de uma montanha. E um Luo diz: vocês ouviram isso? Vocês dois lordes de reino. E o cara exclama: escutei uma merda, eu vou te matar. O outro diz: você assassinou meu pelotão, eu farei você pagar. Ela diz: se vocês não ouviram, então não devem ter escutado direito. Virando-se, ela proclama: esse é o maior orgulho da nossa raça humana, atacando-os e matando-os. Olhando para o alto, diz: bem-vindo de volta, Luo Zheng. A cena muda para o reino da Pedra Ardente. A guria comenta: esse cara, apesar de termos acabado de voltar, já causou uma comoção enorme logo ao retornar. O outro faz um barulho de desgosto e diz: ele tomou todo o holofote. Fomos perseguidos por um lorde de grande reino bem depois que chegamos. Ela responde: quem disse que ele não foi? O espaço de teletransporte definitivamente foi trocado pela raça santa, mas isso não irá nos tirar do caminho de volta. Vamos começar e ir ao pai ancestral. O outro, extremamente irritado, diz: sem problemas. Chegando ao fim da linha, ele ataca o cara exclamando: morra! Após matar o cara, eles partem. Ela diz: vamos! A cena se volta para o prota, e o cara no alto diz: eu decidi que não vou fazer isso pessoalmente. Agora é a hora. Faça você calar. E um cara, que é o venerado celestial dos 10.000 venenos, ataca o prota. Só que o prota some e o outro diz: eu já te marquei. Você ainda acha que pode escapar? Ele fica pensativo e aponta: ali! O outro concorda: certo. Mas eles exclamam, e o cara fica pensativo. O outro pergunta: o que aconteceu? Ele, meio que sem saber o que dizer, responde: ele se foi. O outro exclama: o quê? E ele aponta, dizendo: ele desapareceu dali. É mostrada uma casinha e o outro questiona: é um tesouro do espaço e do tempo? Ele aponta exclamando: destruam! Os dois concordam. O primeiro começa a acumular poder, exclamando: grande golpe do deus inferior. O outro exclama: cordão venenoso do submundo. Eles atacam ao mesmo tempo, e o prota diz: é divertido. Querem me pegar? Apenas observem se vocês têm o direito de quebrar esse tesouro do espaço e do tempo. Um cara que anteriormente perseguiu o prota diz: a mansão imortal que me deu uma baita dor de cabeça antes,
Está na hora de deixar a raça dos santos experimentar. Dentro da mansão, Yuji chega exclamando: Marido! O Prota a abraça e ela diz: Você finalmente retornou. E o Prota diz: Eu voltei. Ela pergunta: E os santos? Dentro da mansão não vai ser perigoso? O Prota responde: Não se preocupe, pequenos venerados celestiais não podem sequer destruir a mansão imortal. Além disso, eu tenho teletransporte para escapar a qualquer hora. Assim, onde está Nyaner? Ela diz: Ela está na biblioteca. O Prota diz: Na biblioteca? E enquanto vai para a biblioteca, ele pergunta: Os rolos de técnica de artes marciais são muito complicados. Ele pode lê-los nessa idade? Ela responde: Marido, por que você não vai olhar? O Prota chega na biblioteca, exclama, dizendo: O que Nyaner está fazendo? Ela responde: Não perturbe ele. O Prota, sem entender, pensa: O que essa criança está fazendo? Então, o guri desperta, dizendo: Pai, você voltou. Ele pula do livro dizendo: Pai, eu estive lendo vários livros recentemente. Ele tinha um papel mostrando-o para o velho, dizendo: Eu consigo escrever o conteúdo dos livros de cabeça e dá-los ao vô. O Prota diz: Isso é o que você tem escrito? E o velho diz: As coisas que seu filho escreve são realmente notáveis. O Prota pergunta: Notáveis? E pensa: Nas minhas memórias, ele tem talento em linhas divinas. Desde que ele nasceu, eu nunca ensinei seriamente sobre linhas divinas. Como o vô pode dizer de repente que ele é tão notável? O velho diz: Seu método de refinamento supremo, você sabe a origem? E o Prota responde: O meu método de refinamento supremo deve vir daqueles seres sagrados. A língua do método de refinamento supremo tem seus próprios documentos, mas o que isso se relaciona ao Luonian? E o velho diz: Claro que está relacionado. Toda a linguagem dourada neste método de refinamento supremo tem uma grande quantidade de informações registradas. Além do método de refinamento supremo, existem alguns métodos de cultivo. Porém, Mestre Gu Bei não conseguiu decifrar todos eles. Mas eu apenas orientei o Luonian a ter algum interesse nos sânscritos da biblioteca. No entanto, nos últimos 4 anos, ele decifrou 9 palavras douradas em sânscritos. E o Prota diz: Você pode realmente decifrar qualquer sânscrito dourado? E o garoto diz: Sim. Ele puxa um papel e aponta dizendo: Pai, se você não acredita em mim, eu posso decifrar um agora. O Prota pensa: apenas uma palavra em sânscrito dourado, mas decifrá-la, existe mais de 1000 palavras de explicação. Como disse o santo Turtle Dove, o modo de existência e comunicação desse ser sagrado é difícil de entender. Então, o Luonian começa a decifrar escrevendo num papel. Depois de um tempo ele diz: Pronto. O Prota pega o papel e diz: Este sânscrito dourado parece ser usado para descrever um cenário como um lago. E o garoto diz: Certo. E este lago deve estar fora do domínio de Deus. E o Prota diz: Você sabe sobre o domínio dos deuses? E ele abre as mãos dizendo: Não sou mais criança. É estranho que eu saiba dessas coisas. O velho diz: O pirralho tem trabalhado muito nos últimos anos e gosta dos livros da biblioteca. Ele sabe mais até do que você, Luo Zheng. O Prota fica pensativo. Olhando para o papel, ele pensa: Lembro-me que o mestre escreveu na crônica do Caos Primordial sobre sua exploração através do Caos Primordial. Mas, além do infinito Caos Primordial, houve um relâmpago misterioso e inquebrável. Era um mundo vazio e solitário. No entanto, este sânscrito dourado, decifrado por Luonian, parece registrar um enorme lago azul em meio ao caos primordial. Será que este lago é um povoado de seres sagrados? O Prota coloca o papel na mesa e diz: Infelizmente, o que está registrado neste sânscrito dourado parece ter pouco valor. E o velho diz: Claro que não. Esta é uma descoberta incrível. No domínio dos deuses, o valor destes manuscritos de Luonian é difícil de imaginar. O dono foi para o domínio dos deuses e sabia disso. O Prota diz: Você está crescendo rápido. O garoto ri em resposta. A porta bate. O robô chega exclamando: Luo Zheng, você está de volta?
e o Prota diz: Filho divino do refino. E ele se assusta, exclamando: Você ainda é Luogen? Ele gira em volta do Prota, dizendo: Você? O que aconteceu com você? Não. Onde você foi praticar? E o Prota diz: Isso é segredo. Ele agarra o braço do Prota, dizendo: Já que você voltou, vou mostrar meus resultados, siga-me rápido. Eles vão em direção à forja de refinamento. E chegando lá, o Prota olha dentro da forja uma espada, perguntando: O que é isso? O robô ri e diz: A espada pesada, feita de ferro com essência de jade estelar, é basicamente formada, mas há um pequeno problema. Essa espada é muito pesada, comparável aos 1000 grandes mundos. O Prota observa pensativo. E o robô explica: Naquele ano, apenas com o compasso de calibre feito com o crescimento de uma pedra incomensurável que Fu me deu, sou capaz de tirar essa espada. Além deste compasso, apenas um pequeno pedaço de pedra incomensurável no local de refino que não consegue criar um cabo acabado. Depois de misturar o infinitamente com vários outros materiais, forjei com sucesso este cabo de aço. Mas é uma pena. Apenas metade do peso da espada pode ser reduzida. Mas também pensei em outro jeito. Ele mostra uma bainha e diz: Essa bainha é uma espada espacial criada pelo minério de semente de mostarda da ponta do céu. Eu também gastei muito tempo para criar essa bainha. O que há de único no espaço espacial criado pela bainha? E o Prota diz: O espaço espacial comum pode ser colocado em uma coisa tão pesada? E ele pega a espada dentro da fornalha e a coloca na bainha, dizendo: O espaço de mostarda criado pelo minério de semente de mostarda pode resistir a essa espada. Se você colocar um corpo de espada tão pesado no espaço espacial normal, esse espaço vai ser imediatamente vaporizado. Após colocar na bainha, ele joga a espada para o Prota, dizendo: Tente. O Prota pega a espada e diz: Isso é tão leve, não? O robô faz movimentos com as mãos, dizendo: Quando você encontrar seu oponente, você só precisa derramar essa espada da bainha e acertá-la em seu oponente. Com o peso deste ferro de essência de jade estelar, muitas das usinas de força serão esmagadas, o que equivale ao peso de um grande mundo. O Prota fica chocado com a ideia e pensa: Você pode ao menos pensar em uma maneira de usar isso? Ele estica a espada, dizendo: Essa espada, qual seu nome? E o robô diz: Eu a chamo de Grande Espada Milenar. O Prota sorri, se preparando para retirá-la e diz: Certo, deixe-me tentar. O robô estica a mão, dizendo: Você não pode puxar a espada assim, se você puxar o peso. Então, o Prota começa a puxar, fazendo muita força. A espada começa a ser retirada após ele ativar as estrelas, e o robô, assustado, diz: Oh, meu Deus! O Prota retira a da espada, e o robô levanta as mãos exclamando: Você pode facilmente erguer essa espada? Então você pode erguer facilmente 500 000 de mundos? O Prota guarda a espada e diz: Essa espada pesada não é ruim, é adequada para mim. O robô junta as mãos, felizinho, dizendo: Bem, isso é bom, isso é bom. Eu não tenho estado ocioso por alguns anos, e ainda há alguns tesouros que quero te mostrar. Ele mostra uma bolinha dourada, dizendo: Veja, esta é a tigela grande e brilhante, uma ferramenta divina de primeiro grau. Isso é uma coisa boa. Embora seja apenas um enfeite pendurado, pode levantar um Dan raivoso. O Prota observa, completamente abismado, e o robô diz: Pode levar tudo. O Prota observa a esfera, pensando: Agora que tenho as roupas concêntricas, essas coisas são inúteis. O Prota estica a bolinha, dizendo: Meu corpo atual raramente usa essas coisas, mas as outras pessoas na mansão podem estar em perigo se saírem sem esses tesouros mágicos. Dê essas coisas para minha esposa, deixe distribuí-las. O robô diz: Certo. 3 dias depois, o boneco diz: Mestre, os artistas marciais do clã Santo foram completamente incapazes de fazer qualquer coisa com a mansão imortal. Eles estão pendurados por 3 dias e agora finalmente se foram. O Prota diz: Bem, é hora de encontrar seu antigo patriarca. O Prota chega a um local e sai de dentro da mansão. Um cara cumprimenta. Daozi Luojeng, o velho patriarca, o espera há muito tempo.
O Prota estica a mão, dizendo: Por favor, me leve até ele. O Prota entra em um local e cumprimenta os velhos, dizendo: Fiz o velho patriarca esperar? E o patriarca diz: Você é a primeira criança a retornar. O Prota diz: Onde estão os outros? Como está a situação com eles? O mestre junta os dedos e diz: Eu verifiquei suas posições. Eles estão seguros. Entre eles, Hua caiu no território da raça demoníaca. Kudeng foi o mais sortudo e foi diretamente para o território do domínio do Buda Miríade. Li Qianan, Dugu Jianxiao, Luo Xixuan, Jian Zheng e os outros caíram no grande mundo das espadas pequenas. Eles estão relativamente seguros. Apenas precisamos mandar pessoas para buscá-los. Os únicos problemáticos foram Ji Luoxue e Chen Feng. Eles caíram no mundo da rocha ardente, ocupada pela raça santa. O Prota diz: É isso, espero que todos voltem em segurança. E o patriarca diz: Sim, não se preocupe, eu vou resolver tudo. Mas, Luo Zheng, você esteve cultivando por 3 anos na terra proibida de refinamento divino. Agora você é um lorde do reino, e eu não sei qual é sua força real. E o Prota diz: Velho patriarca, quer testar pessoalmente? E o velho, com um sorriso sombrio, diz: Sim, ele se prepara para atacar com um peteleco. O Prota prepara uma palma e o peteleco acerta a palma do Prota. Um cara observando diz: Em 3 anos, uma pessoa insignificante conseguiu crescer de um Daozi do reino da extremidade divina a este ponto? A terra proibida do refinamento divino é realmente incrível. Outro diz: Infelizmente o tempo ainda é muito pouco. Se dermos mais 100 anos a eles, a falsa raça santa provavelmente escaparia sem lutar. O Prota prepara um soco. O velho recebe o soco. Após isso, o Prota o cumprimenta dizendo: Eu ofendi o velho patriarca. O velho, coçando a barba, diz: Nada mal, mas eu usei apenas 10% da minha força. Dessa vez usarei 30% do meu poder. Ele ri e o poder surge do corpo dele. O Prota observa sombrio, pensando: A força do velho patriarca já está 3 vezes mais forte. Então eu também tenho que aumentar a minha 3 vezes. Eles trocam golpes. Um observador comenta: Olhando sua aparência, ele pode receber 30% da força do patriarca facilmente. Então, o poder real dele pode alcançar metade do velho patriarca. O velho, sorrindo, diz: Pirralho, não está nada mal. Vamos continuar. 50% do poder. Vou adicionar um pouco de energia forçada. O velho lança alguns ataques. O Prota os observa pensando: Parece que vou ter que usar o poder da origem. Ele começa a acumular o poder e então neutraliza os ataques um a um. Um espectador boquiaberto diz: Ele consegue até opor as palmas voadoras do velho patriarca com as mãos nuas? Outro comenta: O problema é que esse pirralho está usando apenas força externa. O patriarca ri e desafia: Pirralho, de novo. Ele ataca, materializando cobras. Um observador impressionado diz: 80% de poder. A energia astral que o velho patriarca usou era a arte marcial divina suprema do clã celestial. A energia astral divina que pode transformar energia astral em serpentes, ventania infinita. E também foi extremamente aterrorizante em potência. Eu não esperava que ele fosse usar isso. Outro exclama: Está em 100%. O velho patriarca foi com tudo para testar um júnior. Temo que Luo Zheng não seja capaz de continuar. É realmente inacreditável. O Prota observa o ataque vindo e pensa: Apesar do velho patriarca ser um venerado celestial, atualmente ele está usando seu próprio poder, não o poder do seu destino celestial. Por precaução, eu deveria usar o poder das 9 estrelas. Ele ativa o poder das 9 estrelas e raios vermelhos aparecem ao redor do corpo do Prota. Ele pensa: Venha! E estica a mão. A cobra desliza entre seus dedos e, ao apertá-los, faz com que ela exploda. Assim faz com todas as outras. O velho diz: Eu pensei que a ideia do mestre do universo da grande expansão de mandar os 10 Daozes para a terra proibida do refinamento divino fosse um pouco tola. Apenas com o poder dele seria possível lutar contra a raça santa. Agora eu compreendo que estava errado.
Os olhos do mestre do universo da grande expansão já alcançaram lugares que nós não conseguimos ver. Na verdade, meu teste terminou. Eu deveria deixar o venerado celestial da ilusão maravilhosa agir, mas eu ainda quero tentar. E outro diz: o que mais o patriarca quer tentar? Um poder dourado surge no meio da testa do velho. Um cara estica a mão exclamando: velho patriarca, e pensa: esse é o destino celestial mais poderoso. O velho, fechando os olhos, diz: todos vocês, por favor, se protejam. Eu vou usar um último truque. Se afastem um momento. E a guria diz: a ação do velho patriarca é medida naturalmente, então devemos desviar. Eles se afastam e o velho diz: o próximo será o desafio final. Vamos lá fora. Se não puder prosseguir, eu irei parar naturalmente, não se force. O prota confirma e eles saem, aparecendo do lado de fora, e o velho diz: comece! Uma lótus aparece acima dele, e o prota observa abismado, pensando: normalmente, uma flor de lótus aparece quando um artista marcial está passando pela tribulação celestial. Essa flor de lótus Mahayana tinha 36 pétalas, e o velho diz: o Dao divino que o mestre do universo da expansão cultivava é o Dao divino da grande expansão, e ele realizou o segredo supremo deste Dao divino da grande expansão, a flor de lótus da grande expansão. O destino celestial que eu estou carregando é a fundação para construir o universo. Luo Zheng, o poder que você tem é extraordinário. Me pergunto se você consegue elevar essa flor de lótus. O patriarca reflete. Após selar o mundo inteiro na lótus da grande expansão, quem desejar transpor este Dao divino precisará naturalmente superar a lótus para obter tal qualificação. Ele lança a lótus sobre o prota, e um observador comenta: essa lótus da grande expansão é a arte secreta do santo. Para obtê-la, o velho patriarca teve que morrer várias vezes, recorrendo ao venerado celestial da ressurreição para tal feito. Somente após múltiplas tentativas conseguiu solidificar sua coroa do destino supremo. Contra os demônios, dizem que aniquilou 19 lordes do reino e 3 venerados celestiais da raça demoníaca com ela. Luo Zheng, desprovido de um destino próprio, recorre unicamente à força bruta para resistir. Temo que terá dificuldades, alguém pondera. Ao segurar a lótus, o prota a sente incrivelmente pesada, pensando: que poder aterrorizante! É tão pesada que mal posso sustentá-la. Se 1000 grandes espadas têm o peso de 1000 mundos, esta lótus é 10, 100 vezes mais pesada. O solo começa a rachar sob seu peso, mas o prota persiste, invocando o poder das 9 estrelas e pensando em usar apenas 10% de seu poder. Continua resistindo até que, enfim, a lótus cessa sua pressão e o prota, ofegante, ouve alguém dizer: ele realmente resistiu. Outra voz acrescenta: que poder este garoto possui! Essa é a técnica especial do santo, inimaginável para quem não está no reino de Deus verdadeiro. O santo, observando, pensa na promessa do jovem. Entretanto, a força da lótus intensifica-se novamente, fazendo o prota exclamar pelo aumento abrupto do peso. O destino desse ancião é de fato extraordinário. Preciso convocar mais poder do meu mundo interno para enfrentar isso. O prota cerra os dentes, declarando: 30% do poder. E reflete sobre o limite que seu corpo físico pode suportar no momento. Ele se esforça ao máximo, veias saltando em seu rosto, e exclama: suba! A lótus alça voo, deixando os espectadores boquiabertos. O mestre comenta: hoje mostrei grande persistência, mas a performance de Luo Zheng é de fato surpreendente. O prota sorri, cumprimentando. O velho patriarca me elogiou. Já atingi meu limite. Obrigado. Teria sido complicado continuar. Ele é desafiado. Você está escondendo seu verdadeiro poder. Estou curioso para conhecer seus verdadeiros limites mais tarde. Por agora, minha avaliação termina aqui. Virando-se, diz: agora é sua vez de tomar a frente. O outro, um tanto constrangido, coça a cabeça e responde: soube que Luo Zheng fez Daozi recuar. Ele possui um espírito guerreiro dourado e lidera na terra da alma ancestral.
Não tenho realmente motivos para me opor. Então, o venerado celestial da ressurreição chega ponderando. Visto que Luo Zheng já demonstra tamanha força, proponho algo. Com a humanidade reduzida a 3 venerados celestiais e as coroas do destino intactas, que tal ajudarmos Luo Zheng a assumir um destino divino? Alguém questiona. Destino divino? Olhando para o prota, comenta. Luo Zheng não tem um destino próprio, mas sua força já rivaliza com a de um venerado celestial. Se ele assumir um destino divino, imagine quão poderoso se tornaria. Certamente esses pseudo-santos não seriam mais ameaça. Outro apoia. É uma excelente ideia. Assim poderíamos expulsá-los ainda mais rapidamente. Mas o velho interrompe. Não. Por quê? O ancião suspira, esclarecendo a situação. Quando um artista marcial assume um destino e atinge o patamar de venerado celestial, ele fica impossibilitado de deixar o universo. Se limitarmos o caminho de Luo Zheng ao domínio dos deuses por nossas necessidades imediatas, ele perderá a chance de enfrentar os santos no Salão dos Santos. Isso nos traria mais problemas. Diante disso, outro interroga. Então, o que faremos? Um terceiro toma a iniciativa. Tenho uma proposta. Todos o saúdam e ele prossegue. Luo Zheng, você ainda se lembra daquela coroa do destino? Prota reflete sobre a coroa trazida do abismo da reencarnação, aquela que abalou o mundo e atraiu a visita de venerados celestiais de várias raças. Naquela época, não era um lorde do reino, então não podia portá-la. Ela permanece na minha mansão imortal. O ancião questiona. Você está falando da Vismaidinonamina coroa do destino? Ao que ele confirma. Exatamente. Quando a última era de Yan foi destruída, salvei a vida de um verdadeiro celestial. Embora tenha sucumbido aos 5 declínios celestiais, sua coroa do destino foi preservada. O destino que ela carrega está fragmentado. Planejo reintegrá-la e reorganizá-la para que se alinhe ao Dao divino atual. Assim, você poderá portá-la sem ser estigmatizado, sem restrições que o impeçam de prosseguir em sua cruzada pelo Dao divino. Esse foi um plano concebido por seu pai. Prota sorri, compreendendo. Então, assumirei a coroa do destino agora. Retorna à mansão imortal, e, ao aproximar-se da coroa, uma vibração ressoa pelo Dao divino. O ancião indaga. Que destino Luo Zheng alcançará? O prota segura a coroa e declara. Aqui está. O outro responde. Certo, vamos começar. O velho reflete, intrigado. Essa coroa do destino me é familiar, onde a vi antes. Com um gesto ele diz. Um universo nascido do caos primordial, regido pela vontade divina do Dao, dominando as 8 direções. Luo Zheng agora é portador de um destino celestial. O prota fecha os olhos e abre os braços. Ao reabri-los, alguém questiona. Luo Zheng, que destino celestial você porta? Ele exclama, observando o céu, uma lótus de um azul claro e puro. Outro comenta. Isso é tão estranho, por que a lótus da grande expansão surgiu agora? Luo Zheng compartilha o mesmo destino celestial que o velho patriarca? O ancião conclui. Agora entendo. O caminho divino da grande expansão é supremo para forjar múltiplos mundos internos. Sob o comando celestial, a lótus da grande expansão é essencial para construir e selar o mundo interno. Assim, mesmo que Luo Zheng sofra ferimentos graves, seu mundo interno pode seguir evoluindo. Sua força como destino celestial mais poderoso no mundo da grande expansão deriva do poder do Dao, concedido pelo próprio universo. Isso permite liberar imenso poder contra adversários externos, sem necessitar da bênção do santo. O mundo interno de Luo Zheng difere dos artistas marciais comuns. Entregar-lhe diretamente a lótus da grande expansão o beneficiará, conforme o plano de longo prazo de Luo Xiao. A lótus manifesta-se diminuta na mão do prota. Ele olha para o velho que revela. Você terá capacidade para erigir um mundo interno superior e mais completo, combinando o caos e a lótus da grande expansão. Contudo, como você não está na era Yan atual, a lótus é inútil, ainda que possa significativamente fortalecer sua força. O prota cumprimenta agradecendo. Obrigado pela sua orientação.
Eu, Luo Zheng, definitivamente expurgarei todos os pseudo-santos. O velho responde: é bom ouvir isso. O prota então menciona: a propósito, gostaria de descansar um pouco. Não vejo minha família há bastante tempo e quero mostrar o mundo ao meu filho. Mas há mais um problema. Meus amigos ainda estão na mansão imortal e não conseguem se adaptar à pressão do reino superior. O patriarca tem alguma solução para isso? O patriarca estende a mão, dizendo: isso é apenas um detalhe menor. Qianlan, ajude Luo Zheng. Um homem apresenta um frasco explicando: esta garrafa contém pílulas de poeira purificante, capazes de neutralizar a energia celestial e terrena ao redor. Com estas pílulas, eles poderão transitar pelo reino superior sem problemas, embora por tempo limitado. O prota questiona: quanto tempo elas duram? E o homem responde: são pílulas de alto grau, duram cerca de 300 anos. Agradecido, o prota, com o frasco em mãos, diz: muito obrigado pela ajuda. Passado algum tempo, o filho do prota exclama: uau! Essa é a montanha Kong Xiao, só tinha visto em livros. Ele voa, observando. 1000 grandes mundos são uma celebração, e o grande mundo superior compreende 1000 dessas celebrações. Este grande mundo superior é realmente imenso, vasto além da imaginação. O prota interroga: quem te disse que a combinação de 1000 grandes mundos forma um grande mundo superior? E o menino responde: li num livro que milhares de grandes mundos superiores se concentram ao redor da região do estômago, com as 9 estrelas distribuídas pelo corpo como órgãos internos. As estrelas mudam, respiram pela primeira vez e se formam. Curioso, o prota pergunta: qual o nome desse livro? O menino aponta dizendo: Relatos resumidos da estrutura do universo. Ning sorri, provocando: você é o pai dele, mas parece pequeno perto do seu filho, não é? O prota, pensativo e sorrindo, admite: tudo bem, é bom para ele. Empolgado, o menino aponta para baixo, exclamando: mãe, pai, vou descer para visitar a cidade. Os dois pensativos concordam: vamos. A cena muda para a base temporária dos pseudo-santo. Um indivíduo critica Morré. Você deixou o Daozi humano escapar bem diante dos seus olhos. Isso é uma grave falha no dever. Vou relatar suas ações ao universo da grande extremidade. Levantando-se, Morré rebate. No dia em questão, o venerado celestial do altar estava próximo, não distante do 7º ou grande mundo superior absoluto. Como pode me acusar de negligência e permitir a fuga de Luo Zheng? Por que você, o venerado celestial do altar, não agiu pessoalmente para capturá-lo? Outra voz se levanta. Venerado celestial do altar, seu julgamento é simplista. Se estivesse lá, temeria ser igualmente impotente. Alguém adiciona: sim, o artefato espacial daquele jovem é excepcional. Nem mesmo um deus verdadeiro pode violá-lo. Relutantemente admito que a mansão imortal deve ser um artefato do reino divino. Continuando, outra pessoa observa: no entanto, desde o retorno de Luo Zheng, o universo claramente favorece seu potencial. Além disso, frequentemente encontramos resistência direta do próprio universo, manifestada em fenômenos como quedas de estrelas, tempestades espaciais e trovões tirânicos, forçando-nos a nos adaptar. Morré expressa descontentamento. Isso já é sabido. Quanto maior o potencial do universo, mais intensas serão suas reações defensivas. Explica-se então: o ciclo de um universo é comparável ao de um ser vivo. Romper o muro dos suspiros do universo é como perfurar sua pele. Quando invadido, o sistema imunológico natural reage contra os agressores. Desde nossa invasão, todas as formas de vida, desde as menores até montanhas e rios, reagiram instintivamente contra nós. Até o simples ato de caminhar sobre a grama evoca uma energia hostil. Nos últimos 3 anos, enfrentamos mais de 600 ondas de feras, milhares de tempestades e dezenas de milhares de tsunamis. Há 3 meses, fomos atacados por uma poderosa tempestade de trovões de nível 9, que resultou na morte de 4 venerados celestiais e 7 lordes do reino. Por que eu fiz tudo isso?
Consegui tantas ordens estrondosas, infiltrei-me neste universo da grande expansão, e ainda assim questionam se é suficiente. Não basta destruir a moral do mundo e degradar seu potencial. Um novo personagem se aproxima, trazendo uma perspectiva pragmática. Entendo as diretrizes de Sua Alteza, mas meras palavras sem ações concretas não são benéficas. Se realmente desejamos a vitória, precisamos atingir a humanidade onde mais dói. Podemos utilizar as ordens estrondosas para incitar conflitos menores e escolher um grande reino como nosso campo de batalha. Assim, manteremos a pressão enquanto nossas forças combatem constantemente a humanidade, possivelmente até mesmo seus Daozi. Questionado sobre a possibilidade de os Daozi emergirem para o confronto, ele reflete: os Daozi retornaram ao universo e provavelmente continuarão escondidos. Você realmente acredita que eles aceitarão o desafio? E continua, duvidando também da reação dos venerados celestiais. E quanto aos venerados celestiais? É provável que permaneçam ocultos. Acham que responderão ao nosso chamado para a batalha? Sem se abalar, ele estende a mão, assegurando: não se preocupe, Sua Alteza. Tudo está meticulosamente planejado. A batalha ocorrerá na fronteira do grande mundo dos deuses imprudentes, demonstrando nossa justiça. Além disso, eles estão ganhando ímpeto. Atacá-los agora prejudicará sua moral e enfraquecerá o potencial do mundo. Uma vez que façamos nossa jogada, eles terão que aceitar. Independentemente de como decidam responder, o resultado será sua falha e derrota. O que pensa sobre meu plano, Sua Excelência? Refletindo sobre a sugestão, ele sorri, acariciando o queixo. A proposta do venerado celestial do gelo prateado é interessante. Vamos colocar esse plano em ação. Segurando um token, ele desafia Luo Zheng. Você fez uma grande declaração há alguns dias, em nome da humanidade, de atacar minha raça sagrada. Hoje, ofereço-lhe uma oportunidade justa em nome da minha raça. Espero por você na fronteira do grande mundo dos deuses imprudentes. Um observador, surpreso com a audácia, exclama: o quê? Ele realmente pretende desafiar Luo Zheng diretamente? Um cara comenta: o mundo da água de girassol pertence aos deuses imprudentes. O local escolhido foi lá. Luo Zheng ousa se erguer e lutar? Outro estica a mão e diz: não é justo. Mo Ri já é um lorde do reino muito poderoso. Ele até tem um recorde por matar venerados celestiais. A força dele é muitas vezes maior do que a de um lorde de reino normal. É como comparar um verdadeiro celestial com o reino da extremidade divina. Luo Zheng não deveria lutar. Ele acabou de despertar como lorde de reino. Outro diz: Mo Ri claramente está fazendo isso para enfraquecer o potencial do universo, colocando a situação a favor dele. Outro diz: porém, se não lutarmos, certamente vamos cair em uma armadilha. E ele continua dizendo: quantos anos você tem? Um cara exclama e diz: que criança está usando um berrante agora? Me responda, quantos anos você tem? E ele responde: eu tenho 92 anos. Então é mostrado o filho do prota usando o berrante, e ele diz: você é tão velho. Eu fiz 11 esse ano. Meu pai tem 33. Se combinarmos nossa idade, temos 44 anos. E ainda somos mais novos do que você, com metade da sua idade. Não é justo. Se meu pai cultivar por mais 50 anos, ele vai te espancar tanto que você não encontraria seus dentes, mesmo que procurasse por todo o universo. E um cara diz: o filho do Luo Zheng é realmente inteligente. Outro diz: ei, esse pirralho é realmente esperto. Independente de como seja, Mo Ri pode não estar disposto a desistir de sua caça. Mo Ri sorri e diz: Luo Zheng, pare de se esconder na sua mansãozinha. Como você ousa ignorar meu convite de batalha? Agora você ousa deixar seu filho de 11 anos te defender? E alguém responde: Mo Ri, você é idiota. Até uma criança sabe que seu convite é injusto. Você pode ser inteligente, mas ainda é sem vergonha. E ele pensa: essa voz parece daqueles berrantes. Ele ri e diz: desde que esse convite é para o Luo Zheng, é injusto. Então estarei esperando aqui,
no mundo da água de girassol para todos vocês virem lutar. Seja um venerado celestial ou um lorde de reino. Eu, Mo-He, irei aceitar sem questionar. Eu lutarei contra os guerreiros mais fortes do universo. Me pergunto, quem ousa lutar comigo? E o velho diz, coçando a barba: esse cara é muito poderoso. Muitos lordes de reino caíram sob suas mãos. Desde o dia em que os pseudo-santos entraram no universo da grande expansão, o número de casualidades continuou aumentando sem diminuir, especialmente a aliança humana. Temo que estejamos em um ponto ruim. Um cara olha para um velho e diz: esquece. A situação de morrer é enfraquecer o potencial no universo. Se não respondermos ao potencial, vai enfraquecer significativamente. Então deveríamos responder primeiro e então fabricar novas estratégias. Um diz: sim. Então, alguém utiliza o berrante exclamando: eu, Zhao Xia, aceito sua batalha. Outro utiliza também dizendo: eu, Qianlan, aceito seu convite. Então todos eles começam a dizer que aceitam o convite. E o velho pensa: o potencial no universo está crescendo lentamente de novo. Obrigado a todos. Ele diz: em 3 dias na montanha Kongxiao, eu reunirei todos os venerados celestiais da raça humana para discutir nossas próximas contramedidas com o Luo Zheng. E o cara faz um barulho de desgosto e diz: esses caras não sabem no que se meteram. Vamos indo. O mundo da água do girassol está esperando por nós. Estão todos prontos? E alguém exclama: está tudo pronto. Vamos seguir o Dao Zi e lutar até o fim. 3 dias depois, a guria diz: a batalha com ele é muito provavelmente uma introdução à batalha decisiva. Se começarmos a batalha verdadeira cedo, quais são nossas chances de vencer? O velho diz: 20%. As chances são muito baixas, afinal o tempo não é suficiente e ele nos deu um baita problema. O outro velho fecha os olhos e diz: o que faremos agora? Ele exclama, e o prota aparece. Ele diz: saudações a todos. E o velho diz: Dao Zi Luo Zheng, nos diga o que você acha sobre o convite dele. E o prota diz: já que ele está disposto a desperdiçar tempo no mundo da água do girassol, deixe-me fazer isso. Podemos fazer outra coisa durante esse período. E eles dizem: o quê? E o prota diz: acabar com a raça dos demônios da noite primeiro. Ele não iria ao mundo da água do girassol sozinho. Deve haver venerados celestiais espreitando ao redor, no caso de algo acontecer. Com Mo-He ganhando ou perdendo, eles tirarão vantagem do potencial enfraquecido para iniciar uma guerra total. Em uma hora como essa, a passiva raça dos demônios da noite certamente começará também. Apesar de não estar com medo dele, quero garantir que não seremos esfaqueados pelas costas. Todos que responderam ao chamado dele precisam se atrasar e arrastar o tempo o máximo possível. Eu ficarei na raça dos demônios da noite enquanto seus verdadeiros celestiais estão fora. A guria diz: se falharmos contra ele com tantas casualidades, nosso potencial está destinado a cair bruscamente. E o prota diz: mesmo que Mo-He suprima a moral e diminua o potencial ao extremo, é inútil. Contanto que todos mantenham uma pequena pontinha de esperança, a moral terá força para ressoar. O prota bate no peito exclamando: eu serei essa pequena esperança. Eu o matarei a qualquer custo. Todos observam isso pensativos e o velho diz: tudo bem então, vamos fazer do seu jeito. Luo Zheng, ir lá sozinho provará ser muito perigoso, você precisa ser vigilante. Vamos remodelar o corpo celestial derivativo para os dragões genuínos, antes que você vá, só por precaução. E o prota cumprimenta dizendo: obrigado, velho patriarca. É mostrado um local, e o velho diz: desde a última vez que eu propus remodelar o corpo dos dragões genuínos, eu designei pessoas para cuidar disso. Lá em cima, ele continua: essas são as armas do nosso clã celestial coletor nos últimos 3 anos de todo o mundo. O prota diz: são tantas. O velho reuniu todas essas armas. E o velho comanda: certo, é a sua vez agora. O prota concorda: tudo bem. Então ele retira os dragões de dentro da consciência, e o dragão agradece: obrigado por reunir o essencial para remodelar os corpos celestiais derivativos para nós, os 9 dragões. E o velho diz:
Você e eu servimos o mesmo mestre. Nosso propósito é o mesmo. Você não precisa me agradecer. O dragão acena e pergunta: O fogo negro pode ser liberado? O prota responde: Sim. Então ele libera o fogo negro, que liquidifica todas as armas. O prota observa, pensando: Quanto tempo leva para queimar tantas armas? Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!